Glória a Deus. Feliz demais essa noite, porque eu estou vendo pessoas aqui que eu não vi há 3 meses. Estou vendo hoje aqui. Como a gente fica com saudade dos irmãos. Eu fiquei 20 dias praticamente sem poder estar com os irmãos por motivos de saúde. Estava cumprindo o protocolo dos homens em isolamento. Mas aquilo que nós sempre compartilhamos aqui, se Deus não te livra do problema, não te livra da cova, Ele vai te livrar dentro dela. Então talvez você está aí vivendo esses dias preocupado com as situações da vida, preocupado com o que pode te ocorrer. Fica tranquilo. Lembra que o pastor deu início a essa reunião dizendo: nós temos um Pai. Nós temos um Pai, e o Pai que nós temos, Ele pode todas as coisas. Nós, como filhos amados, nós precisamos apenas descansar nos braços do nosso Pai. Os problemas podem surgir, as aflições podem aparecer pelo caminho, não tem problema. Quando o dia mal bate na porta, a gente sabe para onde correr, a gente tem um colo. E é o colo do nosso papai. E nesse colo a gente pode deitar, descansar e receber o amor e o carinho dele. Amém. Glória a Deus, porque Deus é bom. É interessante quando o Espírito Santo fala conosco algo e uma outra pessoa também... O Espírito Santo fala a mesma coisa e testifica a mesma coisa. E o pastor deu início a essa reunião, compartilhando exatamente daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração esses dias. E eu quero complementar aquilo que ele disse no início e trazendo um pouquinho mais de profundidade nesse assunto. Porque nós sabemos que Deus é Pai. Deus é um Pai. Mas Ele não é Pai de todos. Deus é Pai daqueles que decidem ser filhos. Eu já ouvi muita expressão que Deus é Pai de todos. Deus não é Pai de todos. Ele é um Pai que está disponível para todos aqueles que desejam e que decidem ser filhos. A decisão de ser filho está nas minhas mãos e está nas suas mãos. O Pai está sempre disponível, mas nem todos querem ser filhos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 10. Esse texto vai nos dar uma orientação acerca desse assunto, acerca desse tema. João capítulo 1, verso 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o recebeu. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos o quanto receberam e que creram no seu nome, esses se tornaram, receberam o direito de se tornar feitos filhos de Deus. Então nós vemos nesse texto que quem é filho é aquele que recebe, aquele que crê e aquele que recebe Deus como Pai na sua vida. Não é simplesmente aqueles que estão presentes no culto no dia de domingo ou em qualquer outra reunião. Filhos não são aqueles que estudam sobre Deus e conhecem a palavra e os assuntos acerca de Deus.
Tem muitas pessoas que conhecem muito bem a palavra, que conseguem explanar muito bem um texto acerca de Deus, que estudaram sobre Deus, mas não são filhos de Deus, porque não o receberam como pai na sua vida. Tem muitas pessoas que são simpatizantes do Evangelho, mas o verdadeiro Evangelho é caminhar com Deus, é receber Deus como pai na nossa vida. Antes de Deus ser um juiz, antes de Deus ser um rei, antes de Deus ser o Criador, Ele é o nosso Pai. Esses dias, algumas semanas atrás, eu estava conversando com um jovem, e ele diz assim: eu descobri que está todo mundo errado, todas as igrejas estão erradas, todo mundo está errado, porque o nome de Deus não é Deus. Eu estava estudando e eu vi que o nome de Deus, vocês estão proferindo o nome dele de forma errada quando vocês estão orando. E aí, quando o pastor deu início a essa reunião, ele deu início, Jesus instruindo os seus discípulos de como se deve orar. E aí eu falei, olha, eu não sei se o nome é Deus ou se é outro, eu só sei de uma coisa. Jesus, quando ele disse, quando você for orar, começa dizendo, Pai. Começa dizendo, Pai. Todos os dias de manhã, quando eu começo a minha oração, eu digo, bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. E bom dia, Espírito Santo. Eu digo essa frase todos os dias pela manhã. E amado, algo interessante, porque certa vez eu cheguei em casa, eu estava fora, e quando eu cheguei, a minha filha mais nova, ela chegou diante da porta e diz assim, Eliel, eu olhei para ela e disse assim, como? Eu olhei para a mãe e falei, o que está acontecendo? Eu estou perdendo a autoridade aqui dentro dessa casa. Eliel, eu falei, não, vamos conversar. Eu sentei com ela, o que eu sou para você? Ela, Eliel, falei, não, o que eu sou? Ela falou, papai, eu sou o seu papai, então você se refere a mim como papai. Ela nunca mais me chamou de Eliel, ela sempre me chama papai, e todas as vezes que eu entro em casa, ela diz papai. Porque quando você é íntimo, você não chama pelo nome, você chama de Pai. Aqueles que têm intimidade com Deus não precisa proferir o nome dele, não precisa saber se está certo ou se está errado. Eu sei de uma coisa, Ele é o meu Pai. Então eu digo, papai, o Senhor é o meu Pai. Deus, o Senhor é o meu Pai bem presente. O Senhor está comigo e Ele me atende porque eu sou filho amado. Eu sei que eu sou um filho muito amado. Aleluia. Ele é o nosso Pai, e para aqueles que têm intimidade, pode chamar de papai, porque Ele está liberado para isso. Ele é o nosso Pai. Esse dia alguém disse assim, falou, olha, eu não consigo orar de bermuda, quando eu vou orar, eu tenho que estar de camisa social, eu tenho que estar de calça. Eu falei, por quê, irmão? É porque se você for na audiência diante de um juiz, você tem que estar bem apresentado, você tem que estar bem vestido, porque é vossa excelência. Imagina diante de Deus. E aí eu fiquei pensando, se eu estiver diante de um juiz, como juiz, eu preciso estar bem apresentado, eu preciso escolher as palavras que eu vou dizer, mas se eu sou o filho desse juiz, eu posso sentar de bermuda no colo dele e fazer carinho na barba, porque eu sou filho. Então o que importa saber é se eu estou na condição de réu para ser julgado, ou se eu sou um filho para sentar no colo do pai. Um filho não precisa chegar diante do pai e fazer aquela liturgia para conversar com ele. Nós somos filhos, nós temos intimidade com Deus, então nós podemos abrir o nosso coração e conversar com ele. Mas eu respeito quem chega diante de Deus como se ele fosse um juiz. Essa é a sua experiência.
mas eu sempre o reconheci como um pai, então eu vou relacionar com ele como meu pai. Ele é o meu pai. E eu tenho intimidade como filho, porque eu o recebi na condição de pai. Aleluia. Deus é o nosso pai. Agora, querido, tem algo profundo aqui, porque todo filho, ele reflete a natureza do pai. Efésios capítulo 5, verso 1, a palavra do Senhor diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então todo aquele que é filho de Deus, ele reflete a natureza de Deus. O que diz se eu sou realmente filho de Deus, não é o que eu estou dizendo com a minha boca, é o que eu estou vivendo, porque todo filho reflete a natureza do pai. Você conhece um pai através do filho. Então, se eu sou filho de Deus, a natureza que está sobre mim, a maneira que eu vivo, a maneira que eu me porto, as decisões que eu tomo, tudo que eu faço é segundo a vontade do pai. Porque o chamado de Deus para mim como filho é que eu possa resplandecer a natureza de Deus nessa terra. Você é um filho de Deus? Mas você se parece com o pai? Será que nós, na nossa maneira de viver, nós estamos refletindo a natureza de quem verdadeiramente é o nosso pai? Quem é filho de Deus anda segundo a vontade do Pai. Jesus diz em João capítulo 5, verso 19, que o filho faz aquilo que vê o pai fazendo. Isso ele disse quando ele foi interrogado pelos judeus, depois de ter curado o paralítico no tanque de Betesda, e os judeus chegaram diante dele e falaram: olha, não pode curar no sábado. Ele falou: eu faço o que eu vejo o pai fazendo. A natureza do filho é fazer aquilo que vê o pai fazendo. É muito interessante isso, querido, porque tem muita gente que pensa que filho vai fazer aquilo que ele está falando para fazer, mas na verdade os nossos filhos fazem aquilo que eles nos vê fazendo. Eu já fiz essa experiência lá em casa, já tem 10 anos que eu sou pai, e todas as vezes que eu falo para minha filha fazer algo que eu não estou fazendo, ela não faz. Eu já fiz essa experiência. Ela não faz. Mas ela faz exatamente tudo que eu estou fazendo, tudo que a mãe está fazendo. Nós somos o espelho dos nossos filhos. Os nossos filhos estão olhando para nós e reproduzindo aquilo que nós estamos fazendo. Por isso eu acredito que a maior responsabilidade de um homem é ser pai. Eu acredito que 2 momentos que marcam a vida do homem: o primeiro é quando ele casa, e segundo, quando ele se torna pai. Quando eu me tornei pai, eu comecei a entender um pouco mais do amor de Deus, e o quanto trabalho eu já dei para ele, e ele continua me amando. Porque às vezes nós como pai, nós ficamos tristes com as atitudes do nosso filho, mas nós sabemos, eles podem fazer qualquer coisa, nós vamos continuar amando. O nosso amor é incondicional pelos nossos filhos. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Você pode buscar o seu filho em qualquer lugar, o seu amor por ele vai ser sempre o mesmo. Você pode estar triste com aquilo que ele está vivendo, mas você vai continuar amando. E aí eu fico pensando, imagina o amor de Deus. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o Pai Celestial. Oh meu Deus, que amor é esse que nós não conseguimos compreender na nossa mente humana? É o amor de Deus. Às vezes eu fico pensando, eu sou capaz de dar a minha vida pelas minhas filhas, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, e eu sei que o meu amor não chega nem aos pés do amor que Deus tem com a minha vida e com a sua vida. Nada se compara ao amor do nosso Pai. Mas os filhos são aqueles que têm um relacionamento com o Pai.
aqueles que decidem caminhar com Deus, não apenas proferir com palavras na frente dos homens, ou para qualquer outra motivação, são aqueles que têm um relacionamento na intimidade com Deus. Esses são os filhos. Porque nós vamos refletir a imagem de Deus, a imagem do nosso Pai, à medida de que nós vamos relacionando com Ele. Nós expressamos exatamente aquilo que nós relacionamos. Com quem você gasta mais tempo, é com essa pessoa que você vai estar parecido. Eu lembro uma vez que no local de trabalho, eu tinha um colega de trabalho que ele tinha um tique no braço, ele ficava fazendo assim o dia inteiro, e eu ficava olhando aquilo, e o dia inteiro do lado dele. Um dia eu cheguei dentro de casa, eu estava assim com o braço. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim: que falta de personalidade, você está imitando ele. Perdão, é porque o dia inteiro do lado. É verdade, quando você fica o dia inteiro do lado de alguém, quando chega a noite você está falando as mesmas coisas. Você está o tempo inteiro influenciando e sendo influenciado. Então, quanto mais tempo eu gasto na presença do meu Pai, mais parecido eu vou ficar com Ele. Quanto mais tempo eu gasto buscando aquilo que Deus diz, lendo a palavra, estudando, aprendendo sobre Ele, entendendo aquilo que Ele quer da minha vida, quanto mais tempo eu gasto em oração com Deus, mais parecido eu vou ficando com o meu Pai. Aleluia! Relacionamento dia após dia com o nosso papai. Esses são os filhos, não são aqueles que apenas declaram, são aqueles que começam a viver com Deus. Não são aqueles que falam bonito, são aqueles que começam a viver bonito. Tem gente que está preocupado com o que vai dizer, se eu falo bonito ou se eu não falo bonito. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor Wander: eu não preciso falar bonito, eu preciso viver bonito. Eu preciso viver aquilo que eu estou falando, eu preciso viver aquilo que eu estou pregando. Quem tem que pregar é a minha vida. Não adianta nada eu abrir a minha boca e começar a falar de um Deus que eu não conheço. Eu preciso falar de um Deus que anda comigo. Eu sei quem Ele é, eu estive com Ele, Ele já manifestou o poder dEle. Nós não vamos contar a história de um livro, nós vamos contar uma história do nosso Pai. E eu estive com Ele hoje de manhã. Eu sei que Ele é vivo, eu sei que Ele pode todas as coisas, eu sei que Ele pode transformar. Por quê? Porque Ele já transformou a minha vida. Eu sei que Ele pode operar milagre. Por quê? Porque Ele já operou milagre dentro da minha casa. Eu sei quem Ele é, eu ando com Ele, eu conheço. O Evangelho é andar com Deus, é conhecer, é relacionar. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos como testemunhas. Testemunha é quem viu, querido. Não dá para você testemunhar algo que você não viu, que você não estava lá naquele dia. Uma testemunha é quem viu. Você é testemunha de algum milagre do seu Pai? Você é testemunha, você já ouviu a voz dEle? Os verdadeiros filhos de Deus ouvem a voz do seu Pai, que está clamando o tempo todo. Através do Espírito Santo nós podemos ouvir a voz do nosso Pai, e Ele clama dentro de nós todos os dias: Abba, Pai. O Espírito clama dentro de nós todos os dias: Abba, Pai. É um desejo ardente de estar na presença de Deus em todo tempo, e essa voz nos chama todo dia: gasta tempo comigo, fica comigo, me conheça mais, eu quero me revelar mais a você. Aleluia! E à medida que nós vamos conhecendo, que nós vamos desejando conhecer, então Deus vai se revelando como Pai a nós. Nós é que limitamos o Pai, nós que colocamos limite no nosso relacionamento com Deus. Lembra que o pastor disse que Ele está de braços abertos, sempre esperando por nós? Não há limite para as nossas experiências com Deus. Aleluia. Nós precisamos ter esse relacionamento dia após dia com o Senhor. E uma das características do nosso Pai é que Ele é um Pai provedor. O nosso Pai é um Pai provedor.
Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que andam com Deus, eles não têm necessidade de nada. Por quê? Porque o Pai é um Pai provedor. A característica do nosso Pai é que Ele é um Deus provedor. Ele provém na vida dos filhos. Sabe de uma coisa? Eu tenho uma filha de 10 anos e eu tenho uma outra de 4. E eu nunca vi as minhas filhas orando, dizendo assim: o que será de mim amanhã? Eu vou lá na despensa ver se tem alguma coisa lá para a gente comer amanhã. O que será de nós amanhã? Eu não sei. Será que vai ter comida aqui em casa? Será que vai ter alguma coisa? Será que nós vamos ter casa amanhã? Será que vai ter luz aqui? Será que vai ter água para tomar banho? Eu nunca vi as minhas filhas orando dessa forma. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela tem um pai que vai prover dentro de casa. Ela sabe que ela vai levantar de manhã, vai ter café prontinho lá na cozinha, porque todas as vezes que elas levantam, ela fala: pai, fez café hoje? Eu falo: você sabe que eu sempre faço. Todo dia tem café pronto quando elas levantam. Elas nunca oram pedindo, por quê? Porque elas sabem que tem um pai que provê. Elas deitam e descansam. Então, se você é filho de Deus, por que você fica preocupado com o dia de amanhã? Se você tem um pai que provê. Por que muitas vezes nós ficamos em desespero com os compromissos que vai surgir na segunda-feira, na semana seguinte, se nós temos um pai que pode tudo? Nós temos um pai que trabalha por nós, um pai que dá aos seus enquanto dorme. Enquanto eu estou dormindo, Deus está preparando aquilo que eu preciso no dia de amanhã. Então quando eu levanto, eu digo: pai, tem alguma coisa para hoje? E ele diz: está tudo pronto, eu já fiz tudo enquanto você estava dormindo. Isso é o que diz a palavra: Deus dá aos seus enquanto dorme. Ei, meu irmão, então deita e dorme, descansa, porque enquanto você descansa, o pai que te vê está trabalhando em seu favor. E quando você levantar pela manhã, já vai estar tudo preparado. Aquieta o seu coração, fica firme em Deus. Nós temos um pai que é bem presente e que provê na vida dos filhos. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas nós vemos que hoje em dia é muito difícil, querido. Eu também enfrento as minhas lutas. Eu estou falando aqui para você, mas é algo que eu enfrento todo dia. É o desafio diário na minha vida. Porque às vezes nós estamos diante de uma situação: hoje não dá não. Aí você tem que parar e falar: peraí. Eu vou correr ali dentro do quarto. Deixa eu ficar só um pouquinho ali. Eu garanto para você, se você correr e contar tudo para o seu pai, ele vai fazer alguma coisa. Mas às vezes nós contamos para todo mundo. Conta para o vizinho, conta para o irmão, conta para outro, pede ajuda aqui, pede ajuda ali. Só não fala com o pai. Tenta resolver de todo jeito. A única coisa que não faz é contar para o pai. Lembra quando você era pequeno? Eu vou contar tudo para o meu pai. É dessa forma, querido, é relacionar com Deus como pai, é isso. Eu vou contar tudo para Ele. Todo dia: Senhor, eu vivi isso, eu pensei isso, eu tive essa atitude, esse pensamento. Até porque, querido, Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Deus te conhece mais do que você. Não tem como surpreender, não tem como esconder nada de Deus. Deus sabe tudo. Então é melhor abrir logo. Abre a caixa logo, coloca tudo na mesa e fala: pai, eu não estou conseguindo, está aqui. Eu não estou conseguindo, Senhor, me ajuda. E Ele é o Pai que está sempre presente. Aleluia, Ele é o Deus provedor. E Ele é um Deus também protetor. Deus é um Deus protetor. O nosso Pai é um Pai protetor. E querido, como um Deus protetor, como um Pai que é protetor, é por isso que Ele coloca sobre as nossas vidas limite. Deus coloca limite sobre a sua vida, sobre aquilo que você quer, justamente para te proteger.
E muitas vezes a gente fica assim, eu queria, mas não deu certo. Eu queria fazer, mas eu orei, eu pedi, mas Deus não deu. Mas Deus não te deu justamente porque Ele está te protegendo. Entender Deus como Pai é entender que Deus vai dizer não. Relacionar como Pai, com Deus como meu Pai, é entender que nem sempre Ele vai dar aquilo que eu quero. Provisão de Deus é suprir as minhas necessidades, não é me dar aquilo que eu quero. Mas tem muitas pessoas que se frustram com Deus, porque elas queriam algo e o Pai não deu. A minha filha está me pedindo um celular, já tem 2 anos. O que eu mais quero é dar aquele celular. A minha vontade é pegar um celular daqueles mais top que tem, chegar lá em casa e falar assim, filha, esse aqui é o presente do pai. Mas como eu sou um pai protetor, como o meu instinto paterno é de proteger, eu olho e falo assim, filha, o que eu mais quero é te dar, mas não está na hora, não é agora, está cedo demais, usa o meu, usa da sua mãe agora, eu não vou poder te dar, porque não é tempo ainda. Talvez seja muita coisa que você pediu para Deus, você até esqueceu e acha que Deus não vai fazer. Deus não te deu porque ainda não é tempo, mas vai chegar, porque Ele é o Pai que sabe dar boas coisas aos filhos. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas, imagina o nosso Pai, Ele não vai nos privar de nada, mas eu preciso estar pronto, preparado para receber. A minha filha disse esses dias, pai, esse carro é meu? Eu disse sim, ué. Tudo que é meu também é seu. Então me dá a chave que eu quero dirigir. Eu falei, aí é seu, mas vai demorar um pouquinho para você usufruir disso. Não está na hora ainda. Mas ela queria dirigir. Imagina se eu falo, porque você quer, então toma aqui. O pai que não põe limite ao filho, ele não ama o filho. O pai que não dá limites aos seus filhos, ele não está amando. Porque o pai que ama, protege. O pai que protege, coloca limite. E Deus nos coloca limites justamente porque Ele nos ama. Deus relacionava com Adão lá no jardim, todos os dias. Era um pai presente. Adão e Eva tinham tudo liberado lá no jardim, podia tudo, mas só tinha uma coisa. Só tinha uma coisa. Uma árvore, um fruto, esse era o limite, e foi exatamente aí que eles romperam o limite. E todas as vezes que eu, como um filho, eu consigo transpor aquilo que Deus colocou como limite na minha vida, então eu vou ter que assumir as consequências também como filho, porque o Pai também é justo. Tem muita gente orando, pedindo para Deus, Deus me tira dessa situação, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, mas aí quando olha para trás, é exatamente a consequência do que você fez como filho, quando Deus disse que não era para fazer, quando o pai diz não vai, não faz, não é por aí, e Deus fala conosco de várias formas. Deus usa profetas, Deus usa a palavra, Ele fala conosco direto no nosso coração, de várias formas Deus fala, e se eu sou filho, Deus sempre vai falar. Agora, implica se eu vou obedecer aquilo que Deus está falando. Tem muita gente que enfrenta um monte de dificuldade, porque transpôs o limite. Deus disse, não vai, até aqui não. E aí depois, Senhor, Deus, meu Pai, tem misericórdia de mim. E a misericórdia dele é tão grande que ele faz exatamente isso, vai lá e fala, meu filho, vamos lá. Mas Deus não vai tirar a consequência. Ele vai te ajudar a passar por ela, mas Ele não vai te livrar dela. Tem muita coisa na minha vida, querido, que eu vivi, que foram dias difíceis, e quando eu olho para trás eu falo, é exatamente isso mesmo. Exatamente isso que eu plantei lá atrás e agora estou colhendo. E eu falo, Senhor, então o Senhor me fortalece diante disso. Me fortalece para que eu possa passar. E aí o Pai pega na nossa mão e fala, filho, eu vou contigo. Eu vou estar contigo lá.
No dia mau eu vou estar presente, mas eu não vou te livrar dessas consequências. Amém? Quem está entendendo? Acabou aquele fundinho, Edmilson, ficou ruim. Então Ele é um Pai que nos protege. Amados, eu estava essa tarde, eu lembrei de uma história que eu vivi na minha adolescência. Eu dei risada hoje, à tarde, lembrando daquilo que eu vivi, mas quando eu estava passando, foi bem desagradável. Eu lembrei que quando eu era adolescente, meu pai sempre me dizia, tinha um campinho no nosso bairro, perto da nossa casa, meu pai sempre dizia: filho, é melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa. E eu falava: pai, mas eu não dou conta de ficar aqui. Eu estou vendo os meninos estão jogando bola lá. E ele sempre falava: filho, é melhor ficar em casa. Aquele lugar, aquele ambiente, fique em casa. Aí um dia eu saí escondido. Não está vendo? Não está aqui, vou embora, vamos. E pá, fiquei o dia inteiro jogando bola no campinho de terra. Tem gente que está rindo que já fez. E naquele campinho de terra, eu jogando para lá e para cá. E aí tinha um menino que já era bem grande, ele já era um rapazinho, e eu era pequeno. E eu não sei o que aconteceu, eu sei que ele ficou nervoso comigo, eu não sei porquê. Alguma coisa aconteceu, deve ser que eu pisei no pé dele, alguma coisa aconteceu. Eu sei que ele ficou nervoso comigo e olhou para mim e falou: hoje você vai apanhar, hoje você vai sentir. Eu falei: não, cara, o que é isso? O que está acontecendo? E ele começou a me bater, e me dando soco de todo lado. Eu caí na poeira, e ele batendo. Falei: eu acho que é hoje que eu vou mesmo. E ele batendo de todo lado. Eu falei: meu Deus, o que é isso? E aí ele deu ali uma folga, eu escapei e corri para casa. E ele veio atrás: você vai morrer hoje. Eu falei: o quê? E correndo, e ele atrás: eu vou te pegar. E eu mirei na direção de casa e corri. Aí quando eu estava assim a uns 10 metros de casa, eu já comecei a gritar: pai, 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 pai. Meu pai ouviu o grito, saiu, ficou bem no portão. Na hora que ele colocou no portão, eu cheguei correndo e mergulhei debaixo da perna do meu pai, caí do lado de dentro. E o menino veio e afrontou, e foi para cima do meu pai: eu vou entrar, eu vou pegar ele. Aí meu pai disse assim: aqui você não entra. Aí na hora que meu pai falou: aqui você não entra, eu falei: vem cá, vem aqui para você ver, entra aqui se você for homem. E meu pai no portão: entra aqui se você for homem. Do lado de dentro. Aí meu pai falou: você não entra aqui não, aqui em casa, aqui quem manda sou eu, do portão para dentro. Eu falei: vai. Aí o menino virou as costas, foi saindo assim, meu pai olhou e falou assim: agora vai começar nós dois. Aí eu falei: é melhor pular do lado de fora, não teve jeito. Querido, aquele dia eu levei uma coça do meu pai. Além de apanhar na rua, ainda apanhei dentro de casa. E ele disse: eu não falei para você, eu não disse para você não ir naquele lugar, eu não te dei as instruções, eu não te dei uma ordem que era para ficar dentro de casa. Então o que você foi fazer lá? Além de assumir as consequências, ainda tive que receber correção do pai. E se você quer andar com Deus, saiba de uma coisa: o pai corrige o filho a quem ama. O pai corrige o filho a quem ama. Você precisa entender uma coisa: Deus vai corrigir você. Está disposto? Quer ser filho? Eu acho que tá ruim essa palavra. Está disposto? Quer ser filho ainda? Então saiba de uma coisa: Deus vai corrigir. Deus, o pai corrige o filho a quem ama. Amados, quantas vezes tem situações que nós estamos vivendo que a gente sabe exatamente que é Deus que está nos corrigindo. A gente sabe, você lembra, você fala: meu Deus, era aqui, ele falou lá que não era, e agora... E Deus corrige exatamente porque Ele ama. A correção de Deus é exatamente porque Ele ama. Porque Ele quer transformar as nossas vidas, porque Ele quer nos ver melhor. Quem é pai sabe disso. Quando você educa um filho, o coração está doendo por dentro, mas você está educando e o coração está em cacos por dentro. Eu não queria fazer isso. E às vezes Deus faz isso. Deus não quer, mas Ele precisa. Por quê? Porque Ele está nos instruindo. E quando nós recebemos a correção de Deus, nós estamos amadurecendo. Deus está nos preparando para algo maior. E hoje eu olho para trás e eu falo assim: pai, hoje eu não tenho meu pai. Eu perdi meu pai ainda na minha adolescência, mas hoje eu olho para trás assim:
Que bom que meu pai me educou. Que bom. Hoje eu sou grato, por quê? Porque eu sou pai hoje. Mas quando eu era filho, eu ficava com tanta raiva. Eu queria sair de casa, eu queria abandonar tudo, eu queria fugir. Eu não entendia, mas hoje eu entendo. Talvez você está recebendo uma correção de Deus como pai hoje, e você está dizendo, eu vou largar tudo isso aqui, eu vou fugir daqui, eu vou viver minha vida, eu vou parar com esse negócio de andar com Deus, eu vou parar com esse negócio de evangelho, que eu não aguento mais, eu só estou levando pancada aqui. Você vai entender lá na frente, querido. Deus está te preparando para algo que está por vir nos próximos dias. E é por isso que Ele precisa nos instruir. E Ele, como Pai, nos educa e nos prepara. Aleluia! E todos aqueles que são filhos, eles também têm uma herança. Todo filho recebe uma herança do pai. Todo filho recebe uma herança, e se nós somos filhos de Deus, se você é filho de Deus, querido, se você aceitou Ele como pai, saiba de uma coisa, eu tenho uma notícia para você essa noite. Tem uma herança preparada exatamente para você, tem o seu nome, você é herdeiro, aleluia, tudo que é do pai é seu também. A Bíblia diz que nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo, é herdeiro e herdeiro com. Tudo que Jesus tem, eu também tenho. Tudo que Ele tem direito, eu também tenho. O que está dizendo isso é a palavra de Deus. Nós temos uma herança, eu quero ler com você, para nós encerrarmos aqui esse momento. Gálatas capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo. No entanto, ele está sobre guardiãs e administradores, até o tempo determinado pelo seu pai. Enquanto o herdeiro é imaturo, enquanto o herdeiro não tem a maturidade necessária para tomar posse da herança, ele precisa estar sobre a guarda de um tutor. Deus não vai dar a herança para quem ainda é criança. Todos que querem tomar posse da herança antes do tempo, isso vai levar à morte. Nós vemos o filho pródigo. O filho pródigo que receber a sua herança fora do tempo e perdeu tudo. Existe uma grande herança preparada para você, mas existe o tempo de Deus. E é exatamente o que Deus está fazendo conosco nesses dias. Eu sei, eu sinto no meu espírito que Deus está nos preparando para tomar posse da herança que Ele tem para entregar. E é por isso que, enquanto nós somos crianças, nós somos meninos, nós somos imaturos, nós não temos a maturidade necessária, nós precisamos de um tutor, nós precisamos de alguém que seja responsável pelas nossas vidas. Querido, isso é muito profundo. Quando eu lia esse texto, eu chorei tanto hoje à tarde, porque eu olhei para trás, desde quando eu perdi o meu pai na minha adolescência, as várias etapas que foram vindo depois, Deus sempre colocou sobre a minha vida um tutor. Quando meu pai partiu, eu não gostava de trabalhar, eu gostava de ficar só na vida boa. As pessoas olhavam para mim e falavam, olha, esse menino aí, não sei não, hein, isso não vai dar nada. Eu não era muito chegado ao trabalho. Mas quando meu pai faleceu, eu lembro que um irmão meu, mais velho, chegou e falou assim, olha, você vai ter que rever sua vida agora, porque você não tem mais o papai. E ele trabalhava na fazenda, inclusive está acompanhando a gente hoje. Um abraço, meu irmão Ananias. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado porque você foi meu tutor durante muito tempo. Ele me levou para a roça para trabalhar. Fazer curral, lixar madeira lá na roça. Eu falava, meu Deus, trabalhar é muito ruim, eu não nasci para isso. Eu não sei trabalhar, eu preciso ir embora. Ficava aquele desespero. E aí
ao cair da tarde, não tinha nada na roça, você sentava assim, ficava ouvindo os passarinhos, os negócios, falava, meu Deus, eu vou morrer aqui, eu vou morrer nesse lugar aqui. E aí foi passando 1 mês, 2 meses, e eu comecei a gostar de trabalhar, eu comecei a aprender a trabalhar. Ele foi o meu tutor que me ensinou a trabalhar. Meu pai foi um grande homem de Deus, me ensinou a ter temor do Senhor, me ensinou a ser um bom filho em casa, mas ele me privou do trabalho, então eu não aprendi a trabalhar. Então o meu irmão foi o meu tutor, me ensinou a trabalhar. E quando eu comecei a gostar de trabalhar, aí Deus diz, olha, já que você aprendeu a trabalhar, então agora nós vamos elevar o nível, eu vou te dar um outro tutor. Aí um outro irmão, que é o meu irmão mais velho, né, de todos, é o primogênito, foi lá no interior de Goiás, onde eu estava, lá no mato, lá na fazenda, falou assim, ó, você não quer ir para Cuiabá? É uma oportunidade que eu estou te dando, de você sair da roça, vamos para Cuiabá? Aí eu pensei assim, mas está tão gostoso aqui no mato, ninguém, né, a gente trabalha e à tarde a gente descansa, está tudo tranquilo. Mas eu entendi que Deus estava querendo elevar o nível. Falei, vamos viver essa nova experiência. Então eu cheguei aqui nessa terra. E ele foi o meu tutor durante muito tempo, trabalhando exatamente no meu caráter. Porque quando eu saí lá do mato e vim para cá, irmão, se você me conhecesse, isso tem 13 anos atrás, eu brigava só de olhar assim, eu já estava brigando. Está olhando por que aí, irmão? Está olhando o que foi? Está olhando torto aí. Era desse jeito. E esse meu irmão, ele foi trabalhando o meu caráter. Era como um filho. E aí hoje eu tenho a oportunidade de Dia dos Pais de dizer também para ele, meu irmão, muito obrigado pelo tempo que você foi o meu tutor, que você ensinou que eu tinha que respeitar as pessoas, que você ensinou que nunca prevalecia a minha vontade. E quantas vezes eu ficava com muita raiva, eu fazia a mala, quantas vezes eu fiz a mala, joguei na frente dele, eu vou embora hoje, acabou, eu cansei de ser humilhado aqui, eu não saí de lá para ser humilhado aqui em Cuiabá, não, você me traz para cá para me humilhar, eu estou indo embora agora, eu não preciso ficar aqui, eu posso voltar. Aí ele falava, você tem certeza que você quer ir embora? Eu respirava, contava até 10, algo me dizia, espera um pouco mais. Espera um pouco mais. Isso era a voz de Deus que estava falando comigo. Espera um pouco mais. E eu consegui esperar e prevalecer. E quando eu comecei a passar no teste, aí Deus diz, então agora vamos elevar o nível um pouquinho mais. Eu vou te dar um tutor que vai te ensinar a ouvir a minha voz. Eu vou te dar um tutor que vai te ensinar a depender de mim. Eu vou te dar um tutor que vai ensinar você a andar no profético. Aí eu conheci aquele homem que está sentado ali atrás, que chama Pastor Wander. Eu disse para ele, sexta-feira, esses dias eu tenho sentido uma unção, uma presença de Deus tão grande como filho. Eu olhei e falei, mestre, o Senhor é o meu pai, o Senhor é o meu pai, o Senhor é o meu pai, obrigado. Irmão, foi uma unção de gratidão que veio sobre a minha vida. Eu falei, obrigado pastor Wander por todo esse tempo. Obrigado porque o Senhor foi meu tutor. Eu sou filho de Deus, mas eu estou sobre a sua guarda, eu estou sobre a sua autoridade. Querido, ninguém consegue usufruir, viver a herança que Deus tem, se não respeitar os tutores, a autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Tem muita gente que perdeu, que não tomaram posse, que se perdeu no caminho. Por quê? Porque não respeitou, porque não soube lidar com a autoridade que Deus constituiu. Mas aquela pessoa que Deus colocou sobre a sua vida era o seu tutor. Ele estava cuidando de você, Ele estava te preparando até o momento que você amadurecesse para tomar posse da herança. Muitas vezes nós desprezamos o discipulado, desprezamos os discipuladores, desprezamos os pastores, desprezamos as autoridades. Eles são os nossos tutores, porque nós não estamos maduros ainda o bastante para viver as promessas que Deus tem na plenitude. Aquilo que eu vou viver em Deus nos próximos dias, eu sei, eu tenho plena convicção
quem não concorda comigo eu respeito, mas querido, é a minha vivência. Eu estou contando aqui da minha vida, é o que eu vivo. Eu sei que o que eu vou receber nos próximos dias vai passar por a mão daquele homem. Ele é autoridade sobre mim. Eu nem quero outra coisa que não passe sobre as mãos dele. Eu não quero, porque eu sei que é a pessoa que Deus colocou na minha vida hoje. Eu respeito, eu me submeto a essa autoridade. E hoje é um dia especial para mim estar falando sobre isso, porque é exatamente isso que nós vivemos. São os tutores. Quantas vezes nós fazemos aqueles que Deus colocou para cuidar de nós, embora com o coração estraçalhado, chorando, sofrendo? Quantas vezes nós tornamos o trabalho deles tão penosos? As pessoas que cuidam de nós, a gente torna o trabalho deles tão penosos e sofridos, porque às vezes a gente não quer receber, a gente não está disposto, a gente acha que não, eu falo direto com Deus, meu negócio é com Deus. Deus é o meu pai e eu falo direto com Ele. Pois é. Ninguém tem o direito de bater no peito e dizer, eu já sou maduro bastante para viver a herança que Deus tem. Ninguém tem possibilidade de bater no peito e dizer, eu estou pronto para viver, para tomar posse da herança que Deus tem para mim. Ninguém pode dizer. Então, enquanto eu não tenho maturidade suficiente, eu preciso de um tutor, eu preciso de alguém que me orienta, eu preciso de alguém que fala assim, por aqui não, por aqui você vai perder a sua herança, por aqui você vai perder o propósito que Deus tem para a sua vida. Aquela pessoa que vai cuidar, o tutor, aquele que vai velar pela minha vida. Todos nós precisamos, e eu posso falar abertamente disso do nosso pastor, porque ele também tem. Ele não é um homem que diz, é vocês e eu direto com Deus. Ele também tem alguém, ele também tem uma autoridade sobre a vida dele. E quem é autoridade sobre a vida dele também tem, porque todos nós entendemos que ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós, se nós decidimos, olha, eu vou viver tudo, é eu que decido. Deus falou comigo lá no quarto e está feito. Deus não faz nada direto comigo apenas, Deus trabalha no coletivo, nós somos um corpo. Todo membro que está fora do corpo, se não está morto, vai morrer daqui a pouco. Porque a vida está no corpo, o corpo é o corpo de Cristo. E nós somos uma família, nós somos irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia também diz que nós provamos que somos filhos de Deus quando nós amamos. Quando nós amamos os nossos irmãos, quando nós amamos uns aos outros. Nisso consiste se somos filhos de Deus. É reproduzir a natureza do Pai. A natureza de Deus é amor. Deus não pratica o amor, Ele é o amor. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Ele é o próprio amor. Então quem é filho está derramando amor. Talvez você possa dizer, você não vive isso. Irmão, já tem muito tempo que eu estou lutando para viver. Talvez você possa dizer, você falhou comigo e vou falhar amanhã de novo. É bem certo que se você acha que eu falhei com você, provavelmente eu vou fazer isso de novo. E você como filho tem que me perdoar. E eu como filho preciso te amar. Mesmo não concordando muitas vezes, nós não precisamos concordar em tudo, mas nós precisamos andar em amor. Eu não preciso achar que todo mundo tem que pensar igual a mim. Você pode discordar de tudo que eu falei aqui, não tem problema. Mas uma coisa você precisa concordar comigo, que nós somos irmãos, que eu te amo e você precisa me amar. Nisso consiste se nós somos filhos e se nós vamos para o mesmo lugar. Eu quero ir para lá, para a casa do Pai. E lá só entra só os filhos. Aqueles que
que relaciona com Deus como se Ele fosse um juiz, como um ditador, como se Ele fosse apenas uma divindade. Esses não conhecem a Deus, porque Deus é Pai. E à medida que eu me relaciono com Ele, eu vou entendendo, eu sou filho. Preciso conhecer mais o meu Pai, porque o chamado de Deus na minha vida é refletir a imagem do Pai aqui nessa terra. Lembra que o pastor Fabiano disse semana passada, quem me representa? Então eu lembrei hoje, quando ele disse, quem me representa? Aí eu pensei, eu represento quem? Será que eu represento o meu Pai? Eu fico tão feliz quando o pastor Wander fala assim, vai em tal lugar. Eu falo, mestre, será? Lá tinha que ser o senhor. Eles falaram que era, não, vai, porque eu sei que quando você está lá, é como se eu estivesse. Aí eu falo, meu tutor, meu pai. Eu falo, obrigado pela confiança. Assim como eu quero honrar a Deus, eu também quero honrar aquele que Deus colocou sobre a minha vida. Amém? Se coloca de pé, querido, no seu lugar. Essa é uma palavra de reflexão hoje. É um tempo que nós estamos vivendo diferente de todos os outros. E eu percebo que é um tempo onde Deus quer nos revelar como Pai. Talvez você nunca viveu uma experiência com Deus de pai para filho. É só o Deus da igreja, é o Deus do culto. Talvez você sentia a presença de Deus, lembra dos nossos moveres. Eu tenho saudade demais. O dia que falar assim, acabou a pandemia, eu vou rasgar essas máscaras, eu vou colocar fogo, eu vou entrar nessa igreja correndo, eu vou abraçar tanta gente. É tanta vontade que eu tenho de abraçar. Às vezes a gente não tinha tempo, passava tanta coisa, tinha os afazeres, tinha tanto compromisso. Hoje você fica, eu não sei você, meu irmão, eu fico a semana toda falando, aí quando eu lembro que é domingo, aí eu lembro, não vai estar lá todas as pessoas que era para estar. Mas nós estamos vencendo, nós estamos passando, mas eu acredito que é um tempo onde Deus está nos chamando para um quarto, está nos chamando para dentro de casa, porque dentro de casa é onde Ele se revela como Pai. Dentro de casa, você na presença dEle como filho. Quando eu estou lá em casa, eu não sou Eliel. Quando eu estou lá em casa, eu não sou líder de louvor, não sou ministro de louvor, eu não sou músico, eu não sou nada. Eu não sou empresário, eu não sou ninguém. A única coisa que eu sou lá dentro de casa é um esposo e um pai. Essa é a minha qualificação dentro de casa, eu sou pai. E eu sou filho, porque Deus me espera lá daqui a pouco como pai. Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos e te damos graça essa noite. Eu apresento aqui a minha vida, apresento a vida de cada um que está aqui nessa noite. É uma noite especial onde nós nos reunimos nesse lugar. Nós temos o privilégio de participar da ceia, participar da comunhão no teu corpo. E Pai, que nesses dias o Senhor possa vir sobre nós, revelando o teu amor como Pai. Que o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua glória sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida de cada um que está aqui, sobre a vida de cada um que nos assiste, que estão agora lá nos lares, que está pensando que está sozinho, que está abandonado, que sente que não é amado. Ô Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, ó Deus, entrar pelaquela porta, entrar, ó Deus, naquela casa, naquele lar, e abraçar esse irmão, essa irmã, como Pai que ama os seus filhos. Que o Senhor possa derramar o teu poder, derramar a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa restaurar em nós essa comunhão. Aqueles, ó Pai, que um dia estiveram contigo, que tiveram essa comunhão, mas hoje está distante do Senhor. Hoje está distante, é como um filho que saiu de casa e que está longe. Que o Senhor possa, Deus, alcançá-lo essa noite, em nome do Senhor Jesus. Tomar, ó Pai, pelos braços e trazer de volta ao aconchego da casa, ao aconchego do lar. Nós te louvamos, ó Pai, e te damos graça por tudo nessa noite, em nome
do Senhor Jesus. E você pode dar um aplauso ao nosso Rei, ao nosso Papai, em nome de Jesus. Aleluia.